que transgrediu, e no seu pecado com que pecou, neles morrerá. Ezequiel, capítulo 18, do versículo 20 ao 24. Que é isso? Que maldição é essa? Que maldição é essa? Que maldito o quê? Quer dizer que o sacrifício de Cristo não é suficiente? Tem que quebrar a maldição hereditária? Conversa fiada, meu irmão. Você quer ver uma outra? Você quer ver uma outra? Cura interior. Cura interior. É ensinado lá no G12. Cura interior. E o que eles usam, eu tenho que rir. O que eles usam o Sechenoé e usam técnicas de psicoterapia. Eu provo. Na universidade, eu estudei essa matéria. Tem uma matéria chamada musicoterapia. Essa matéria são técnicas, como o poder da música pode influenciar o nosso estado emocional. Bota todo mundo deitado numa sala, apagam-se as luzes, coloca-se uma música suave. É o que estão fazendo aí no G12. Só que com uma diferença. Na faculdade, a professora diz, lembra aí, até com alguma semelhança, tem alguma diferença e muita semelhança, que eles fazem isso também no G12, apaga a luz, bota todo mundo deitado, bota uma música. Na musicoterapia, a professora diz assim, começa a lembrar aí alguma coisa que te incomodou, que te chateou, que te perturbou, lembra também das coisas boas, aí começa até histerismos, porque mexer no emocional das pessoas, e quanto mais descompensadas emocionalmente forem as pessoas, mais isso choca. Tem gente que grita, tem gente que dá urro, tem gente que chora compulsivamente. Isso é técnica psicoterápica. Agora, no G12, sabe o que eles falam? A loucura. Olha, mentalização, visualização, isso são seitas orientais que têm essa prática. Olha, comece a ver o encontro do espermatozoide com o óvulo. A partir dali você vai perdoando todo mundo. Vai tendo lembrança das maldições, das feridas, dos traumas da sua vida. Meu Deus do céu! Técnicas psicoterápicas e técnicas de religiões orientais. Vai lembrando. Aí o cara chora, grita, porque tem um monte de gente na igreja que não lê a Bíblia, que não ora. Tem um monte de gente na igreja que não perdoa. Tem um monte de gente na igreja com uma vida fútil. Tem um monte de gente na igreja com problemas emocionais mal resolvidos, porque não tem uma vida cristã profunda. Aí numa técnica psicoterápica isso tudo aflora. O camarada chora, o camarada grita. Isso, vai lembrando. E lá no manual do G12, diz que você tem que perdoar até a Deus. Que absurdo, que heresia! Perdoar até a Deus. Querido, eu não preciso voltar no meu passado para curar trauma. Você já viu alguém fazer cura interior na Bíblia? José do Egito. José tinha que ter feito cura interior. Foi vendido pelos seus irmãos. Olha que ruptura. Olha que trauma. Foi traído na casa de Potifar. Passou um montão de tempo na cadeia. José tinha que ter feito cura interior. José do Egito. Lê a história de José na Bíblia, de Gênesis capítulo 37 em diante. Lá no capítulo 50, depois de 15 anos de todos esses traumas de José, quando ele se dá a conhecer a seus irmãos, sabe o que José diz? Vós bem intentastes mal contra mim, mas o Senhor o tornou em bem, como se vê nesse dia de hoje. Olha só, eu sustentarei a vós e a vossos filhos. E diz a Bíblia lá em Gênesis capítulo 50, versículos 19 e 20. E José falou segundo o coração deles. José não guardou raiva, não guardou rancor dos seus irmãos. José acreditava que tudo na vida dele, a mão de Deus estava sobre ele. O apóstolo Paulo tinha que ter feito cura interior. Ele consentiu na morte de Estevão, que remorso. Ele perseguiu cristãos. Sabe o que Paulo fala em Filipenses 3, 13 e 14? Uma coisa faço e é que, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus nosso Senhor. Apaga o passado. Sabe o que a Bíblia diz em Hebreus, capítulo 8, versículo 12 e capítulo 10, versículo 17? Dos teus pecados não me lembrarei mais. Isaías capítulo 1, versículo 18 diz, olha, ainda que o seu pecado seja vermelho como o carmesim,
Ainda que o seu pecado seja assim, eu vou tornar você mais branco do que a lã. Querido, o teu passado, os traumas passados, o que passou já era, o que vale é o que Deus vai fazer daqui para frente. Agora, o Shenoé, sabe o que é que eles têm? Sabe o que é que eles têm? Deixa eu dizer para você, lá também tem isso, de você escrever no papel todos os seus erros, e depois tem o sutra sagrado. Você apaga, faz uma fogueira, e aí tudo que você escreveu vai queimar. Lá no Shenoé tem isso. E os irmãos no G12, escreve a lista de pecados que você cometeu, e vamos queimar na fogueira. Deixa eu te falar uma coisa. Perdoar é um ato contínuo enquanto eu estiver vivo. Viver a vida cristã é enquanto eu estiver vivo. Sabe o que é que os líderes do G12 dizem? Que 3 dias do congresso deles equivale a 1 ano de igreja. Isso é um absurdo! Nada substitui o valor da igreja, minha gente. E aí eu fico vendo como é que tem um monte de crente doente emocionalmente. Sabe qual é o grande problema disso tudo? As pessoas vêm desse encontro. Agora que eu descobri o evangelho. Eu estou 30 anos na igreja agora. Tomam uma lavagem cerebral, mexem com a emoção dele, irmãos. O meu Deus é um Deus de coisas novas. Quantas pessoas vão no Congresso Pentecostal Brasileiro são impactadas por Deus? Quer dizer que foi o Congresso Pentecostal Brasileiro, a igreja não vale nada? Isso é ignorância, meu irmão. Isso é ignorância. Em vários lugares Deus sempre está nos impactando. Deus sempre quer que a gente tome atitudes novas. Por isso que Abacuque diz, aviva a tua obra no meio dos anos. É no meio, para a gente não se acostumar, para a gente não parar. Desperta, Senhor, a tua obra no meio. Nós sempre precisamos de despertamento. Nós sempre estamos precisando de corrigir a nossa rota. Não é um encontro de 3 dias que agora descobriu o evangelho no Brasil. Que coisa ridícula é essa? Meu irmão, vocês não têm nem ideia de tanto problema que isso está trazendo para tanta igreja. Vem do G12, essa igreja é fria, esse pastor é frio, pastor fechando porta de igreja, dividindo em grupo de 12. Meu Deus do céu, que loucura, que perturbação do inferno. Mas pastor, eu lá fui abençoado, pastor, por favor. Meu irmão, a minha esposa coordena um grupo de terapeutas evangélicos. Se eu contar aqui a metade dos casos de pessoas que chegaram lá descompensadas emocionalmente, traumatizadas, com técnicas psicoterápicas e com a palavra de Deus, a pessoa foi curada. Aí quer dizer que a igreja não vale mais nada por causa disso? Que psicologia está atrás, irmão, da igreja? Técnicas psicoterápicas, momento de ficar deitado e confessando, isso está atrás da igreja. Você está querendo fazer de um momento a história da igreja. Você está querendo fazer de um momento a palavra de Deus que está sobre qualquer momento emocional.